Olá, muito bom dia. Hoje é dia 22 de setembro de 2022. Estamos exatamente a 10 dias da eleição mais importante da história do nosso país. E já temos muitas notícias importantes para comentar, porque tem muita coisa quente acontecendo no cenário nacional. E para isso, eu já quero trazer aqui para a bancada meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Tá com o som fechado, Gustavo? Lima de Canuto, bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, Todo Poder Emana do Povo, você que já está no chat, você que está nos ouvindo, e você que nos acompanha depois também no vídeo que fica disponível aqui no YouTube. Bom dia a todos. E daqui a pouquinho o Canuto está entrando aí. Ele é enrolado. Ele entra, quando começa o programa ele sai, mas daqui a pouco ele aparece por aí. Vamos gravar os bastidores um dia para mostrar para vocês. A internet dele está parecendo de Copacabana, hein, Gustavo? Bom, mas eu quero dizer, meus amigos, que é um prazer estar sempre com vocês aí, vocês que nos assistem da sua casa, do seu trabalho, quem sabe aí andando no ônibus, né, ouvindo nossa programação, no carro, no metrô, no trem. É uma alegria enorme estar com vocês. Estamos a exatos 10 dias dessa eleição, né, Gustavo, que vai ser uma eleição histórica, uma eleição que provoca o interesse do mundo inteiro do que vai acontecer aqui no Brasil e, claro, né, está todo mundo de olho. Mas vamos aproveitar já para chamar a primeira notícia, porque o Arthur Lira, né, se mexeu, né, falou que vai punir empresa de pesquisa que errar demasiado. O presidente da Câmara dos Deputados defendeu a implementação de medidas legais para punir os institutos de pesquisas de opinião que erram de forma intencional ou demasiada. Segundo o congressista, não há justificativa para resultados tão divergentes nos levantamentos. Abre aspas para o Arthur Lira. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. O deputado, porém, não especificou quais seriam os erros demasiados da pesquisa de intenção de voto, é o que diz a reportagem. Bom, em que pese a iniciativa ser plausível, né, Gustavo? Me parece um pouco tarde, né? Porque os institutos de pesquisa estão manipulando os números há meses. Aliás, vamos falar a verdade, né? Desde que o ladrão foi solto, esses institutos de pesquisa já começaram a trabalhar. E eu não vi ninguém falando em punir esses institutos. Aí agora, há 10 dias da eleição, né, o Arthur Lira veio e disse, não, mas olha, depois da eleição, a gente vai punir. Bom, meu irmão, vocês deveriam ter feito isso antes, né, porque depois da eleição, né, fica uma coisa meio que óbvio. Aliás, isso deve ser pauta, inclusive, para os deputados que serão eleitos. Né? A gente precisa fazer duas justiças no Brasil. A primeira é mandar o ladrão de volta para a cadeia, sem chance de fugir de asilo político para outro país. Essa é a primeira. E a segunda é mandar para a cadeia também esses canalhas que manipulam os números. Manipulam. Porque não pode ter um instituto que dá um número e o outro com 15, 16 pontos na frente. Tá claro que isso é manipulação, né, Gustavo? Pois é, a gente tem duas coisas a analisar aqui. O papel dos institutos de pesquisa e a declaração do Arthur Lira. Vou dar o nome correto para a declaração do Arthur Lira. Bravata. Há 10 dias das eleições ele mete essa. Isso é bravata. Isso é para poder agradar o povo aí, para dizer que ele está lutando ao lado do presidente, que ele não concorda com o resultado das pesquisas. Como você falou, né, Alain? Vamos lembrar que teve uma pesquisa que teve a cara de pau de dizer que o brasileiro acha o Lula mais sério e menos corrupto do que o presidente Bolsonaro. Só aí a gente já entende o que são as pesquisas. Quais são os institutos que falam e por que eles falam, né? O que eles falam. É isso. Agora, ele falar disso agora, faltando 10 dias, bravata. Desde que eu me entendo por gente e acompanho política, eu me lembro de antigos políticos reclamando de pesquisa, dizendo que pesquisa serve para induzir voto, que pesquisa começa lá atrás, fazendo um cenário, completamente diferente da realidade, e quando vai chegando a época da eleição, eles vão alinhando. E talvez a gente não veja isso por alguns institutos de pesquisa esse ano, porque a gente sabe o que está em jogo.
É a eleição mais importante da história do Brasil, a eleição mais importante do mundo nesse momento, uma eleição que pode selar o destino do Ocidente. É exatamente isso. Não existe nenhum exagero nisso que a gente está falando. Então, para alguns institutos de pesquisa, só resta dobrar a aposta. Dobrar a aposta. 7 de setembro, do jeito que a gente viu, e o que alguns institutos de pesquisa fizeram no dia seguinte? Deram, nos momentos seguintes, né? Deram o presidente Bolsonaro diminuindo sua popularidade, perdendo pontos, e o condenado que não pode andar em lugar nenhum, a bactéria que só aparece em ambiente fechado e controlado, saindo com mais intenção de voto. Eles estão dobrando a aposta. Bom, a declaração do Arthur Lira, para mim, soa como uma bravata. Agora é um tema interessante para que a gente exija dos próximos deputados, dos próximos senadores, até mesmo do Executivo, uma proposição para que algo seja feito. Uma das coisas interessantes seria uma investigação para saber essa caixa preta aí desses institutos de pesquisa, quem paga pesquisa, por que paga pesquisa, como funciona isso. Tem gente que assina pesquisa para Deus e o mundo, ou seja, como matemático vende sua assinatura para qualquer instituto de pesquisa, dá o resultado que quiser. A gente só não pode cair na coisa do proibir. Temos que proibir. Não, a gente tem que punir quem pratica corrupção. Corromper dados, corromper informações, isso é corrupção. Se pune aquele que pratica corrupção. Proibir, a gente não pode proibir nada. Deixa falar. Até porque quem cai em descrédito são os institutos. Alguém acha que Datafolha, Datapoder, IPEC, que virou Ibope, que virou IPEC, tem credibilidade? Para a maioria do povo brasileiro, esses institutos têm credibilidade? Então, basta a gente não dar credibilidade a eles. Deixa eles mentirem. É igual a propaganda do antigo 011 1406, descascador de banana, comprava que era muito bobo, quem acreditava num negócio que a gente sabia que não ia funcionar. É assim que funciona num país de liberdade. A gente não tem que pedir para proibir. A gente tem que pedir punição onde houver corrupção. Aí sim. Bom, e ontem o presidente, marcou mais um outro golaço, sancionou o projeto que acaba com o rol taxativo da ANS. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que derruba o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A informação foi divulgada pelo senador Romário, relator da proposta no Senado Federal. Abre aspas. Milhões de pessoas voltarão a ter seus tratamentos, terapias e medicamentos custeados pelos seus planos de saúde. É uma vitória em prol da vida. Na prática, o texto obriga os planos de saúde a arcar com tratamentos prescritos por médicos ou profissionais odontológicos, ainda que não estejam na lista de referência da agência reguladora. A proposta foi votada e aprovada no Congresso Nacional no fim de agosto. Na ocasião, o relator se posicionou de contrário ao rol taxativo e falou em rol que mata e que assassina. Quem me conhece sabe do meu compromisso antigo, da minha luta histórica pela saúde. Enfim, bom, o que importa aqui é que o presidente Bolsonaro, fazendo mais uma vez, Gustavo, justiça ao povo brasileiro, porque a gente sabe que os planos de saúde não deixam de ser uma máfia, E a Agência Nacional não aprova muita coisa, não permite muita coisa que é direito das pessoas. A gente sabe por quê, O lobby é muito grande, é muita grana que rola, e agora o brasileiro que paga uma carga altíssima de impostos nem deveria se preocupar com um plano de saúde particular, uma vez que a gente paga essa carga absurda de impostos no Brasil, deveria ter saúde de qualidade, ainda precisa se esforçar para pagar um plano de saúde. E ainda, dentro disso tudo, ainda tem as maracutaias, o conluio entre a agência, entre os planos, e agora o presidente Bolsonaro cortando de uma vez por todas esse laço que escravizava, que fazia as pessoas, infelizmente, não terem o mínimo de dignidade, conseguindo fazer, às vezes, um determinado exame dentro do plano de saúde, e agora o presidente sancionou e marcou esse gol de placa, Gustavo? Marcou sim, importantíssimo isso, como você bem falou, infelizmente a gente não tem a saúde pública, nós vivemos essa crise pandêmica que serviu para expor ainda mais o nosso sistema e serviu para expor esses políticos todos, essa mídia toda
que nos tratava durante a crise pandêmica como se nós vivêssemos antes na Suíça, como se o nosso sistema de saúde fosse o melhor do mundo, como se o nosso sistema de saúde fosse impecável. Nunca foi, infelizmente nunca foi. E o pouco que nós temos agora de melhorias e de melhoramento no sistema de saúde, graças ao governo Bolsonaro, que injetou bilhões na economia brasileira, injetou centenas de milhões, repassando a estados e municípios para que eles fizessem o mínimo na área de saúde. E aí todo mundo depende de um plano de saúde, e quando cai no plano de saúde, quem já dependeu de plano de saúde, quem já passou pela triste experiência de ter que estar no hospital e ter aprovação ou de uma cirurgia, ou de um tratamento, ou de um exame, e o plano de saúde nega, sabe o quanto nós estamos desamparados, ou estávamos, né? Essa disputa aí, essa lei, essa decisão que o colocava como rol taxativo, somente aquilo que estava ali e não podia fazer mais nada, era de uma crueldade sem fim, porque, afinal de contas, se trata de vida, afinal de contas, se trata de sobrevivência, de tratamento, de saúde, de fazer o bem ao próximo. Exatamente isso. Agora, com isso, vamos ver se a gente vai ter, efetivamente, a prática daquilo que determinou. E ontem o Romário apresentou, né? O presidente sancionou. Vamos ver se a gente vai ter a prática, vamos ver se efetivamente os planos de saúde atenderão os pacientes nas suas necessidades, sem mais a obrigatoriedade de ser do rol taxativo. É bom a gente entender como é que começa a questão da saúde na nossa história, no Ocidente. Lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás, a Igreja Católica começou a ajudar a população que precisava de atenção. Isso daí veio se expandindo, né? Uma das primeiras companhias a se instalarem no Brasil, né? A Companhia da Igreja Católica, lá em Santos, primeira companhia do terceiro setor no Brasil, foi uma irmandade, justamente um hospital, uma fraternidade, para poder cuidar dos brasileiros que aqui estavam, dos portugueses que aqui estavam e não tinham assistência, lá em Santos, bem no início do nosso Brasil. E durante o longo do tempo, isso foi passando para o Estado, e o Estado foi delegando isso daí para o terceiro setor ou para a iniciativa privada. Muita corrupção, muito roubo, muito dinheiro derramado e a população sem assistência. É bom que a gente entenda e conheça esse histórico de como as coisas surgiram, de como as coisas começaram e a necessidade que nós temos hoje de exigir que o Estado dê o mínimo. As prefeituras dê o mínimo. As santas casas, as OSs, nos dê o mínimo, aquilo que nós precisamos. Nós tivemos OS aqui no Rio, na prefeitura do Marcelo Crivella, sendo descortinada através da prefeitura dele, ele que colocou o assunto na mesa, pegando OS aí da época do primeiro governo do Eduardo Paes, que não tinham fins lucrativos, organizações sociais sem fins lucrativos, mas onde o operador de raio-x ganhava quase R$100 mil por mês. Nosso dinheiro. Infelizmente mesmo, a saúde é um ralo de dragar dinheiro e de corrupção. Tomara mesmo que a gente agora, tomara que cada um de nós, a partir desse momento, a partir dessa crise pandêmica que nós vivemos, a partir de tudo isso que a gente passou, a gente consiga abrir os olhos para o que significa saúde. A necessidade de atender, a necessidade do bem fazer e o poço de corrupção que pode existir ali. Nós tivemos um governo que combateu isso de frente, que ajudou. Os hospitais do governo federal, e para quem não sabe, o governo federal tem mais de 50 hospitais não ligados ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, são os hospitais mais bem equipados da rede pública no Brasil, graças ao governo Bolsonaro. Há muito assunto para a gente falar de saúde, muito mesmo, muito mesmo. A gente viveu essa crise pandêmica que serviu para mostrar o quanto a saúde serve para fazer a vida de milhares de corruptos nesse país. Bom, vamos ver se o Canuto restabeleceu a conexão dele aí para voltar. Me parece que ele está chegando aí. Mas eu vou entrar agora numa notícia aqui interessante, né? O pessoal está falando aqui que a CNN saiu do ar. Depois vocês me atualizem aí, o Gustavo vai dando uma pesquisada aí, porque nós temos aqui na nossa pauta que a CNN foi, inclusive, tirada do ar lá na terra do ditador. Eu ia deixar essa notícia um pouco mais para frente, né? Mas me parece que acho que a gente vai ter que antecipar aí, porque tem muita gente falando, então eu já vou começar a falar aqui agora. Bom,
Ditadura da Nicarágua tira CNN do ar. O regime ditatorial da Nicarágua tirou do ar o sinal da CNN em espanhol na noite de quarta-feira, dessa quarta-feira, dia 21. A informação foi divulgada pela rede de televisão durante a madrugada. Segundo a CNN, até agora, o regime comandado por Daniel Ortega não informou o que aconteceu para interromper o sinal da emissora no país da América Central. A CNN tentou obter alguma informação do governo e das operadoras a cabo que transmitem o sinal da CNN em espanhol sem ter uma resposta. Bom, vou aproveitar que o Canuto chegou aqui, vamos ver se agora o sinal estabeleceu. Tá tudo certo aí, Canuto? Estão me ouvindo bem aí? Então, não, tá cada dia mais difícil, viu? A gente muda de local para ver se a internet melhora. Tem internet até melhora, mas cai, dá outro problema. Mas a gente vai superando. Eu prometo que se eu for eleito, eu vou mandar botar a internet a cabo aí na sua casa. Não, tem. Mas não estou na minha casa hoje, mas tem. Pior, a internet da Claro tá horrível. Falo mesmo, todo dia nesse horário ela dava problema, né? Aí eu mudei aqui, mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Bom, eu queria dizer, primeiro, que, olha, a gente não gosta de dizer essas coisas, né? Bem feito, a gente não gosta de dizer, de torcer pela censura de ninguém. Mas a CNN, aqui no Brasil, né, pelo menos aqui no Brasil, e eu sei que nos Estados Unidos também, né, faz um trabalho canalha, né, apoiando claramente o ladrão, com seus apresentadores diuturnamente distorcendo notícias do governo. É lá que as pessoas choram quando tem uma notícia positiva do governo, não é isso? A gente não tem aquela apresentadorazinha lá, mequetrefe, lá, comunistinha, que era da TV Cultura, né, que inclusive até me bloqueou. Eu nunca nem comentei nada. Aí, de repente, um dia eu fui dar uma olhadinha lá e vi que ela me bloqueou. Então, é lá que a maior lacração junto com a Globo está acontecendo hoje. Aí, agora, eles foram censurados pelo ditador da Nicarágua. Avisem para eles sabem, né, que eles não são trouxas, que o ditador da Nicarágua é apoiado pelo ladrão aqui, né, que eles dão destaque a todo momento, que eles tentam empurrar, emplacar e manipular a cabeça do povo para votar num bandido condenado que deveria estar na cadeia. Então, CNN, né, que sirva de exemplo para vocês. Né? Eu não quero dizer bem feito, está na ponta da minha língua, sabe? Dá vontade de dizer bem feito. Apoia mesmo, apoia o ladrão, apoia esse regime ditador que ele quer implementar no Brasil, igual o ditador da Nicarágua. O presidente Bolsonaro está avisando isso há um tempão. Inclusive, a gente deixou passar batido, e é bom a gente fazer justiça. O presidente falou na ONU que as portas do Brasil estão abertas para padres e freiras que estão sendo censurados, presos, expulsos da Nicarágua pelo ditador. CNN, tomara que vocês aprendam e tomem vergonha na cara. Canuto. Gente, é isso que você falou, né, Alan? Esse ditadorzinho da Nicarágua é do Foro de São Paulo, é parceiro do Lula. Eles têm compromisso assumido, assinado de ajuda mútua. Eles já disseram várias vezes. Agora, recentemente, estavam dizendo lá, os Zé Disseu, todos lá, os membros do grupo de Marbella lá, chegaram à presidência dos seus países. Eles se ajudam. Quando um toma um país, ele ajuda o outro. E o Lula aqui vai ajudar esse tipo de gente. Aliás, eles já estão ajudando. Já existe uma rede desse da Nicarágua, é Cuba, é o Maduro, é a Kirchner na Argentina, o do Chile, o da Colômbia, todos estão numa rede sim ajudando o Lula. Eles sempre se ajudam. Isso é o compromisso assinado no Foro de São Paulo. Eles cumprem o compromisso. E isso que ele fez lá, o Hugo Chávez chegou a fazer na Venezuela, tirou do ar o canal, com a intenção de tirar o canal. Ele falou, vou tirar porque eu não concordo, chamando de fascista, o mesmo discurso. Se acabou a concessão deste canal fascista. Tudo que eles discordam é fascista. Aqui no Brasil, o Lula já falou em regular a imprensa. Lá atrás, eles tentaram criar o Conselho Federal de Jornalismo para filtrar e não deixar ninguém que não seja do métier entrar na profissão. Por exemplo, era para tirar a gente e falar que isso aqui não é jornalismo. Então, jornalistas são só jornalistas de esquerda. E aí, inventar algum selinho, alguma carteirinha para poder fazer live na internet. Isso é que o Conselho Bolivariano aí de jornalismo que ia fazer, que eles queriam implementar na época do Lula. E o Lula já saiu falando que se voltar, vai fazer isso. Eles não toleram uma mínima divergência.
A CNN segue uma linha de esquerda aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e acredito que lá na Nicarágua também estava seguindo. Mas falou alguma coisinha ali que não agradou ao ditador, ou quis fazer uma média para ganhar credibilidade, então soltou uma noticiazinha negativa no meio de tantas positivas a favor do ditador. Ele não gostou e acabou, e vai lá e fecha. Vai lá e fecha. Agora, no Brasil, gente, eles estão querendo fazer isso. Aqui, falaram que o Bolsonaro ia implementar censura. Qual censura que o Bolsonaro implementou? O que ele está dizendo, sempre disse, ó, eu encaminho todos os pedidos de renovação de concessão que chegarem, desde que a documentação esteja em dia os impostos pagos. Agora, dia 5, a gente vai ter o vencimento da concessão da Rede Globo. E se eles tiverem com os documentos ok, vai ser encaminhado ao Congresso. Não tem isso, não tem coisa de ditadura aqui. O ditador é coisa de esquerda, é coisa de Lula, de Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, o da Venezuela, aí, que até nem sei o nome do Venezuela, da Nicarágua aí. Enfim, eles são ditadores, eles querem controlar a imprensa, né? Eles querem acabar com concessão de jornal, fechar blog, fechar canal na internet. E essa é a diferença. A gente, os conservadores, nós não queremos silenciar os caras. Deixa eles falarem. A gente quer que eles falem, porque a gente quer ganhar deles no debate. Eles não querem deixar a gente falar, porque eles sabem que não aguentam um debate com a gente. Eles não têm capacidade intelectual, eles não têm estudo, eles não têm bagagem, não têm cultura para debater com a gente. Eles sabem que tomam um pau. A internet dá um pau na velha imprensa. Por isso eles querem censurar a internet. Aí é Conselho Federal de Jornalismo, é controle da imprensa. Aí nessa hora a internet é a imprensa, né? Porque assim, quando o Lula fala em controle da imprensa, ele está com a cabeça no século passado. Ele está achando que está preocupado com jornal, revista, TV e rádio. Né? Mas é óbvio que eles vão vir com controle na internet, como já vem, né? As Big Techs já fazem isso por conta própria, já tem lá inquérito das fake news, Xandão aí mandando polícia na casa das pessoas, bloqueando conta bancária, e se o Lula ganhar a eleição, claro, você vai ganhar somente com o resultado da salinha secreta, não nas ruas, caso ele seja declarado presidente da República, e caso ele seja empossado, pode esperar coisa igual ou pior, isso que está acontecendo na Nicarágua. Eles vão vir para cima com tudo, silenciando, oprimindo. Aí você vai ver essas operações policiais aí na casa das pessoas, isso vai aumentar a 10ª potência. Vai ser uma ditadura perfeita se o Lula voltar. Vai ser muito complicado. Por isso, a gente está aí com esperança, trabalhando até o dia 2 de outubro, acredito que não vai ter segundo turno, mas se tiver, vamos para o segundo turno também, e aguardando e muito esperançoso no trabalho das Forças Armadas para garantir a transparência na apuração da eleição. Gustavo, eu daria tudo para ser um mosquitinho nesse momento para ver a cara daquela jornalista que, quando tem a notícia positiva do governo, ela diz, infelizmente, né? Ela que defendeu, né, os vagabundos que morreram aqui, né, no Jacarezinho, chamou de chacina. Né? Ficou contra os policiais, fez campanha contra os policiais, torceu quando o Ministério Público bateu na casa do policial. Essa canalhada aí, que está hoje na mídia aí, deveria tomar um pé no traseiro, ficar sem emprego, para aprender o que é um regime comunista. E ainda fica fazendo coro para um bandido desse, um ladrão, que apoia esse regime, que quer implementar no Brasil esse regime, que ele chegue ao poder. Como é que você vê esse episódio da censura da CNN na Nicarágua, Gustavo? Não é por falta de aviso, né, Alan? Não é por falta de aviso. Aliás, a gente vê no meio da esquerda, no seio dos esquerdistas ali, os apoiadores do esquerdismo, aqueles mínimos que vão às ruas se manifestar, a gente vê o homossexual usando camisa do Che Guevara, a gente vê o homossexual levantando bandeira da Palestina. Parece uma síndrome de Estocolmo, eu já brinquei, não é síndrome de Estocolmo, não, é síndrome de Moscou. Eles defendem, eles alimentam aqueles que querem engoli-los. Exatamente assim. É exatamente assim que funciona no esquerdismo. Qual será a postura da jornalista e qual será a postura daqueles que estão na CNN hoje? Será que eles vão criticar? Será que eles vão reclamar daquele que apoia o ditador da Nicarágua? Porque o Lula apoia o ditador da Nicarágua abertamente, frontalmente. Aliás, ele não apoia tão somente o ditador da Nicarágua. Ele apoia o Maduro, ele pediu votos para o Maduro, para a democracia venezuelana. Ele apoia o Fernandes já deu um monte de declaração. O Fernandes tem uma declaração que ele disse que conversou com o Lula, e o Lula falava para ele, Fernandes, você tem que ganhar aí na Argentina. Você precisa ganhar aí na Argentina. Nós vamos te ajudar. O Foro de São Paulo precisa da sua eleição. E aí eu sou obrigado a ler isso daqui, ó. Maduro acabou com 51 meios de comunicação na Venezuela. Isso é uma notícia de 2017.
Sinal da emissora de televisão colombiana Caracol é cortado na Venezuela. TV afirmou que saiu do ar por determinação de Nicolás Maduro. A TV Caracol era a maior televisão da Venezuela. Saiu do ar, acabou. Acabou. Simples assim. Clarim. Justiça ordena intervenção em empresa de TV do Grupo Clarim na Argentina. Governo argentino anuncia relatório contra Clarim e La Nación. Jornais denunciam perseguição. Justiça ordena intervenção em empresa de TV do Grupo Clarim. O que está acontecendo com a Jovem Pan, por exemplo, aqui no Brasil? Eles nem chegaram ao poder, a exemplo do que eles estão tentando fazer no agro, ao exemplo do que a gente está vendo na justiça. Eles nem chegaram ao poder e estão perseguindo aqueles que são inimigos. Eu não sei quais são os canais de televisão da Nicarágua. Talvez a CNN seja o principal canal de televisão da Nicarágua e, por isso, enfrente lá o ditador ou coloque alguma coisa no ar contra o ditador, até porque existe interesse norte-americano. Não é a mesma coisa da CNN Brasil, que alguém paga a franquia. Alguém paga para usar o nome de CNN Brasil. É diferente da CNN espanhol. Até porque a CNN espanhol fala para toda a comunidade latino-americana, não fala tão somente para a Nicarágua. Mas é assim que eles fazem com aqueles que eles não gostam, com aqueles que falam aquilo que não interessa a eles. A liberdade no socialismo, ela é total, desde que você fale aquilo que eles deixam falar. Bom, desculpa, eu estava subindo aqui um vídeo, porque nós estamos vendo, né, nos últimos dias, o Cirão, né, o Ciro Gomes, está desferindo duríssimos golpes contra o ladrão. E aí tem muita gente que diz o seguinte, Canuto, eu não acredito no Ciro, né? O Ciro Gomes, olha, ninguém acredita. O Ciro Gomes é um esquerdista comunista como qualquer um do espectro deles ali, como ladrão, como qualquer outro. A gente sabe disso. Algumas pessoas dizem, o Ciro está mirando em 2026. Não tem problema. O importante é que se agora ele está ajudando a expor as canalices do ladrão e da organização criminosa dele, vamos usar ele, não é isso? Né? Ninguém vai acreditar. Olha, gente, em 2026, o Ciro vai continuar sendo o mesmo derrotado que ele é desde a década de 90, quando ele tentou ali a eleição para a presidência. É isso. Ele não vai deixar de ser um derrotado. Se ele está com pretensões para 2026, para ser a liderança da esquerda em 2026, não, pouco me importa. O povo não vai dar nenhuma credibilidade ao Ciro. Ele vai continuar sendo esse mesmo derrotado de sempre. Mas se agora ele está expondo os crimes do ladrão e da organização criminosa dele, por que a gente não pode usar isso a nosso favor? O que você acha sobre isso, Canuto? Eu vou, antes de você comentar, deixa eu só subir aqui esse vídeo, porque esse vídeo é interessante, bastante interessante, e eu acho que merece aqui a nossa atenção, porque a gente pode pegar esse vídeo e compartilhar no meio do povo, para que as pessoas vejam que o ladrão, né, o que está em segundo nas pesquisas, diferente do que diz os institutos de pesquisa, aliás, está em segundo, mas muito longe do primeiro, né, porque vai perder. Vamos mostrar. Enquanto você sobe o vídeo aí, só vou falar do Ciro rapidinho. Uhum. O Ciro, gente, ele está pensando em 26. Olha, eu acho que a primeira vez que ele saiu candidato a presidente foi em 98. Em 98 ele estava pensando em 2002. Aí em 2002 ele era para ganhar, eu estava pensando em 2006. Aí ele não saiu porque era a reeleição do Lula. Em 2010 tiraram a legenda dele. Ele quis sair lá, o Eduardo Campos não deixou. Aí 14, eu não lembro se ele... Ou foi 14 que ele quis sair, não lembro ali. Né? Aliás, um dos 2 anos aí que ele não deram legenda para ele. 18 ele saiu e perdeu, e agora ele está saindo e vai perder de novo. Ele está pensando em 26, em 26 ele vai pensar e sair pensando em 30, né? E ele acho que é um dos poucos que sacou como que é o novo mundo da comunicação na internet. Não é mais o teatrinho que a velha imprensa fazia, é a verdade. Então ele está falando a verdade. Em alguns pontos aí, pelo menos, em parte do discurso dele, tem as promessas mirabolantes aí de tirar o nome das pessoas do Serasa, entre outras coisas que ele fala, mas ele percebeu que a internet quer sinceridade, que a internet não perdoa. E se não for sincero, não viraliza, as pessoas não compartilham. Só estamos falando do Ciro agora porque ele falou a verdade. Sentou o pau no Lula com coisas verdadeiras contra o Lula. Por isso que está sendo reverberado na internet, por isso que esse conteúdo está sendo repassado. A gente está falando, outros estão falando, estão compartilhando,
Porque a internet quer sinceridade, a internet não perdoa. Não adianta vir com o Lula lá, a teatrinha, aquele monte de artista lá interpretando na frente da tela, que não resolve. Não resolve. E falando em artistas petistas interpretando na frente da tela e mentindo, aí vem esse seu vídeo aí, né? Você deve ter Vamos lá, subir, né? vamos lá, porque é interessante. Não para a gente, porque a gente já sabe disso, mas é interessante para as pessoas que ainda não despertaram, para as pessoas que ainda estão em dúvidas, ou para alguém que pensa, de repente, em votar no ladrão. É bom, né? A gente fazer o povão ver isso aqui, olha só. De haver um segundo turno entre Tu Bolsonaro acha e Lula, mesmo? você vai Tu votar acha nulo mesmo? ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas eu... E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há menor chance. Mas o senhor não... Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem, de tantos anos no país, não, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros, inclusive Essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvantes jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então, a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter do dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive para mim? Só na cabeça doentia desse grande mentiroso em que se transformou o Lula. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Enfim, o ponto aqui, Gustavo, é o seguinte. O Ciro, ele escancarou o esquema que existia. O que foi que ele disse? Olha, eles quiseram colocar a culpa em mim em 2018, mas os votos que eu tive, somado aos votos do Haddad, o Bolsonaro ainda teve 11 milhões de votos a mais do que os meus votos somados com o do Haddad. O que só reforça o que a gente não cansa de dizer. A esquerda é uma minoria no Brasil. Só é uma minoria barulhenta, mais nada. Ou seja, eles estão derrotados. Se juntar todos eles, PT, PCdoB, PSOL, PDT, blá, blá, Rede e não sei o quê, Marina, não sei o quê, junta tudo. O Bolsonaro ainda dá de lavada. Isso em 2018. Imaginem agora com o Bolsonaro na cadeira, porque a gente tem que fazer uma análise fria. Em 2018, o Nordeste não tinha visto nada que o Bolsonaro tinha feito. Né? Ali, até aquele momento, o Bolsonaro tinha uma promessa, né? De libertar o povo, de levar água para o Nordeste. Então, os eleitores que a esquerda tinha lá, tinha todo o direito de colocar um pé atrás, dizer, será que vai fazer? Será que não vai? E ainda assim o Bolsonaro teve essa votação expressiva. Agora, imaginem em 2022, com essa larga vantagem que o presidente Bolsonaro tem no Nordeste, depois de ter colocado água, depois de ter entregue mais de 1,5 milhão de moradias, depois de levar o Auxílio Brasil de R$600. Imaginem o banho que não vai ser. Se em 2018, todos eles juntos, Bolsonaro ainda ultrapassou 11 milhões, o que ainda é questionável, porque na minha cabeça nada me tira que Bolsonaro teve 70 milhões de votos, né? Eles dizem 58, mas tudo bem. Imaginem em 2022, com Bolsonaro fazendo tudo que ele fez pelo Brasil em 4 anos. Imagine a lavada que vai ser, né, Gustavo? Tá aqui, anotei para poder falar. Primeiro ponto é justamente esse, né, Alan? Isso foram os números oficiais
Os números oficiais. Os números que saíram lá pelo TSE no final da eleição de 2018. A gente tem sempre que lembrar que o presidente Bolsonaro disse, nos Estados Unidos, na Flórida, ao lado do então presidente Trump, que ele tinha provas, ele tinha os dados, de que ele tinha ganho a eleição no primeiro turno com 73% dos votos. Ou seja, esse número que o Ciro deu é ainda menor por parte da esquerda, ainda maior por parte da direita do presidente Bolsonaro. E aí você lembrou, tinha o Nordeste, né, que não conhecia o presidente Bolsonaro, as camadas mais pobres que tinham muito medo por conta do terrorismo que o PT faz, ele vai acabar com o Bolsa Família, vocês vão passar fome, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo tudo. Imagine agora que o presidente tem a máquina na mão. Tem a máquina mesmo, o presidente é o presidente da República. E com a máquina na mão ele fez pelo povo, como você bem falou. Levou água para o Nordeste, asfaltou, botando comida no prato do brasileiro. Paulo Guedes falou ontem, é mentira esse papo de 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. E ele fez a conta, ele mostrou. Eu vi o vídeo dele falando, ele fez a conta, ele mostrou exatamente isso. Pegou essas camadas mais pobres, mais humildes, que estavam fora, completamente alijadas da economia nacional, trouxe todos eles para dentro. Deu dignidade, deu uma conta no banco, deu uma chance dessa pessoa se integrar à sociedade, à economia. Por isso que a nossa economia mostra números bons. E aí a gente tem que acreditar que, apesar disso tudo, o outro está na frente, o outro lidera. Aliás, o Ciro Gomes tem falado muita coisa, e nessa entrevista aí, ele falou uma coisa verdadeira também. O jornalista quis induzir dizendo que o Ciro Gomes agora elogia muito o Bolsonaro. E ele ficou pau da vida, chamou o cara de... Falou que o cara estava fazendo fake news, começou a ficar irritado com o cara e falou para o cara uma coisa seguinte, olha, eu não posso ser mentiroso. Não posso falar que não caiu o número de homicídios no Brasil durante o governo do presidente Bolsonaro? Caiu. Você quer que eu minta? Você quer que eu seja falso? Ele pode ter um viés completamente diferente do presidente Bolsonaro, ele pode achar que o presidente Bolsonaro é bandido, como ele fala nessa entrevista, mas ele, pelo menos, reconhece os dados, daquilo que o PT abusa da inteligência do brasileiro e mente na cara dura, diz que é mentira. Ontem o Lula teve a cara de pau de falar que o PT está cansado de pedir desculpa por corrupção. Eu estou cansado de pedir desculpa por corrupção. Daqui a pouco ele vai dizer que não teve corrupção. Daqui a pouco ele vai dizer que não houve nada disso, que foi tudo mentira, tudo inventado. É isso, a realidade é essa. A realidade é que o presidente Bolsonaro está muito à frente dos outros. O Ciro bate muito no Lula porque ele quer chegar no segundo turno, como ele fala ali no vídeo. E aí as pesquisas fazem seu papel sujo. O Ciro nunca teve um número tão ruim nas pesquisas eleitorais como agora. Eles não querem que o Ciro vá para o segundo turno, eles não querem que o Ciro desmoralize a esquerda, ainda que essa desmoralização seja no grupo deles, na bolha deles. Imagina que um chegue com 4%, outro com 5%. E quem tem 5% é o Ciro. Aí acabou de vez para a esquerda no Brasil, acabou a tal lenda chamada Lula, acabou a história do PT no Brasil. Eles não querem isso. Então eles estão botando o Ciro cada vez mais para baixo. Bom, se o Ciro, né, o Canuto, se o Ciro é comunista, é esquerdista, se o Ciro é farinha do mesmo saco, que a gente sabe que é, pouco importa. O importante é que ele agora está servindo, ele agora está expondo, está fazendo coro para a gente poder mostrar a canalice dos comunistas, do ladrão, melhor dizendo, no Brasil. E vamos ver algumas declarações que ele tem dado, que são polêmicas, que é bom a gente explorar, né, para o pessoal, se é que ainda tem alguém dormindo que precisa acordar. Olha o que o Ciro disse aqui numa entrevista. Em entrevista nessa quarta-feira, Ciro Gomes afirmou que Lula sempre foi fascistoide. Segundo a Folha, o pedetista explicava sua proposta de taxar grandes fortunas. Os super ricos sabem que eu defendo isso e estou matando a pau porque não tenho nem direito de ser candidato. Se depender do fascismo de esquerda aí, nem direito de ser candidato para o povo ter uma opção, eu vou poder falar. Bom, o legal é que o Ciro está chamando o ladrão de fascista, coisa que o Alexandre de Moraes proibiu, né? Chamando o Bolsonaro. Hã? Não, você está chamando o ladrão? Chamando o Lula. O Lula. Aqui a gente vai dar os destaques hoje das notícias em que o Ciro... Eu fiz um vídeo há 3 dias atrás
falando exatamente sobre isso. A função do terceiro colocado numa pesquisa é ultrapassar o segundo para tentar ir para um eventual segundo turno com o primeiro colocado natural. Se o segundo colocado fosse Bolsonaro, como diz as pesquisas, o Ciro estaria mirando no Bolsonaro. Se ele está mirando no Lula, se ele está expondo os crimes do ladrão, é porque ele sabe que o ladrão é o candidato que está em segundo, e muito atrás do primeiro, porque o primeiro, que é o Bolsonaro, certamente tem folga para levar com entre 65% a 70% do primeiro turno. E ele pode ser qualquer coisa, menos burro. Então, já que ele está atacando o ladrão, está expondo o ladrão, vamos fazer coro, vamos deixar ele falar, vamos mostrar para as pessoas o que é a esquerda, o que são os comunistas no Brasil. Né? Porque, no fim das contas, sempre foi assim o regime. Né? Eles brigam entre eles porque eles querem o poder. Está expondo o ladrão? Ótimo. Se ele está mirando em 2026, pouco nos importa. Ele vai continuar sendo o mesmo derrotado da década de 90. Nada vai mudar. O brasileiro já sabe quem é o Ciro. Deixa ele expor o ladrão, é bom para a gente. Agora, ele está falando toda a realidade que nós, da direita, sabemos, que as pessoas que já despertaram sabem, mas que tem algumas pessoas que ainda não sabem. Né? Aquelas que ainda caem no conto do vigário, da picanha com cerveja, é bom ouvir isso aqui, né? Sim, sim. O Ciro, essa da matemática dele do vídeo, acho até que você ia colocar um outro vídeo, mas esse da matemática é muito interessante, né? Ele mostra ali que não foi ele que impediu a vitória do Bolsonaro. Ia ter, segundo, pelo resultado que foi divulgado, o Bolsonaro ainda teve 11 milhões de votos a mais do que a soma dos dois, ia ter segundo turno. Na verdade, o Bolsonaro teve muito mais que 11 milhões de diferença. Era para ter ganhado no primeiro turno, todo mundo sabe disso aí. Mas, enfim, o resultado declarado foi o dos 11 milhões. E aí, quer dizer, não é o Ciro que está fazendo a diferença no tocante à matemática, mas, assim, é impressionante a arrogância desses petistas, que eles têm que achar, eles perdem a disputa, seja no campo ideológico, no debate público, perdem na questão eleitoral e tem que achar um culpado. Ou são os robôs. Por que eles perdem na internet? Por causa dos robôs. Não é porque o argumento deles é fraco. Não é porque eles não têm capacidade e têm preparo para discutir, não tem estudo. Não é isso, não. É porque são os robôs. Nós aqui somos os robôs do Bolsonaro, né? Os robôs conservadores. E aí agora, na eleição, é por causa do Ciro. É o Ciro que é o problema. E aí a jornalista se vê totalmente militante ali, querendo ajudar a candidatura do Lula. Mas no segundo turno, o senhor vai apoiar o Lula? Que segundo turno? Né? A verdade é que se tiver apuração transparente, não deve ter segundo turno, até por uma questão matemática. Se você somar Ciro, Simone Tebet e os outros, eles estiverem todos somados, por exemplo, 7%, e a diferença do Bolsonaro para o Lula for maior que 7%, não tem segundo turno, é uma questão matemática. Ou ainda naquela hipótese, supondo que as pesquisas fossem verdadeiras, elas estão dando o Lula no primeiro turno. Se as pesquisas fossem sérias, não são. As ruas dão Bolsonaro no primeiro turno. E como não tem um terceiro candidato com muita expressão, o Ciro, que é o de maior expressão, não tem muita coisa. Eu não falo que ele tem 7 assim, pelas pesquisas. Eu falo pelas últimas eleições, ele teve em torno disso. Em torno de um pouco menos de 10%. Em torno disso aí. Então eu acredito que esse ano ele vai ter daí para um pouco menos. Porque o resultado eleitoral divulgado foi esse. Não é com base em pesquisa que se fala isso. Porque pesquisa a gente sabe que não diz nada, não tem credibilidade nenhuma. E aí, aquilo que vocês falaram também, a questão da suspeita das urnas, né? Desde 2014, já houve uma tentativa de auditoria lá pelo PSDB na época, e falou, não dá para auditar. Aí, malandramente, eles começam a falar, tá vendo? Não encontraram fraude, portanto, a urna é segura. Não foi isso que eles disseram. Foi isso. Não dá para verificar se é seguro ou não. Não dá para verificar se o resultado está certo ou não, portanto, não tem insegurança. É isso que foi dito. Né? E aí, os caras já distorcem tudo. Eles vivem assim, né? De distorção, de mentira e de jogar culpa nos outros. Eles são sempre o epicentro do mundo. Eles acham que o mundo gira em torno do umbigo deles, eles estão sempre certos e todo o resto do mundo está errado. Né? É gente psicótica mesmo, essa gente da esquerda aí, principalmente e aí, Gustavo, né? Desculpa, Gustavo, era bom lembrar que o Ciro falou que o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais, mas ele só citou, né? Ele só citou os partidinhos ali de esquerda, né? Não que os outros não sejam, né? Mas a gente tem que fazer esse contorcionismo aqui. Ele esqueceu de dizer que o Alckmin também foi candidato em 2018.
e passou vergonha, e estava nesse bolo aí. Ele esqueceu de dizer que o Amoedo também participou das eleições em 2018. Ele esqueceu de dizer, né? Ou seja, a realidade é que todo o sistema político foi contra Bolsonaro em 2018. E todos eles foram derrotados a uma. Juntou-se todos no mesmo saco e derrubou todos os canalhas, né, os bandidos que dominavam o Brasil. Gustavo, quero te passar, mas antes eu quero botar uma notícia aqui, que é uma outra notícia do Ciro, né, que ele está metendo o pau no ladrão, e eu achei interessante essa notícia. Olha só o que ele diz. O PSOL é financiado pelo George Soros, diz Ciro Gomes. Juliano Medeiros contesta a declaração e ameaça ir à justiça. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, afirmou nessa quarta-feira que o Partido Socialismo e Liberdade é financiado, o PSOL, né? Ô, matéria ruim, meu Deus. Que o PSOL é financiado pelo mega investidor George Soros. A declaração foi durante uma sabatina promovida pelo Estadão. Ô, Gustavo, mais uma, né, que a gente já fala há 500 anos aqui, né, que o Soros financia os partidos de esquerda, né, e o Ciro agora reverberando, dando voz a isso aí, falando claramente sobre a função do Foro de São Paulo nisso tudo, né, em querer tomar de assalto o Brasil. Mais uma declaração que expõe também o esquema criado pelo ladrão e seus comparsas, né? Era esse o ponto que eu queria falar, porque o Ciro Gomes, além dele estar falando verdade sobre o governo Bolsonaro, ele está falando verdade sobre a esquerda. Que nós, quando falamos, somos tratados como teóricos da conspiração, malucos, eles nos tiram a credibilidade daquilo que afirmamos, e as pessoas que são da bolha, obviamente, não acreditam naquilo que nós passamos, a informação que nós damos. Mas o Ciro Gomes é alguém da bolha da esquerda. E aí, quando ele bota o dedo na ferida lá, e essa ferida cheia de pus começa a exalar aquele cheiro podre, muita gente vai começar a sentir esse cheiro podre. É assim, o pessoal é financiado pelo Jorge Soros, a rede é financiada, tudo na esquerda é financiado pelo Jorge Soros e por essa elite globalista. A gente sabe disso. E como o professor Olavo de Carvalho nos ensinou, o papel do bom apostador ou do bom cientista é apostar em todos os cavalos disponíveis, é apostar em todas as hipóteses. Aquela que ganhar vai atender aquilo que lhe interessa. Não pensem vocês que essa turma da esquerda, essa turma globalista, essa turma que quer tomar o Brasil para ela e quer fazer uma mudança no mundo, tem predileção por um e por isso só fica com um. Nada disso. Eles se relacionam com todos. Não à toa a gente vê o próprio PT fazer esse tipo de trabalho. Vai lá no Alckmin, vai no Henrique Meirelles, vai não sei aonde, aí chama para perto o PSOL, chama para perto a Marina. Eles todos querem, de alguma forma, chegar ao poder. Agora, interessante naquele vídeo, né, Alan, que ele expõe ali o jornalismo. Ele fala claramente sobre o jornalismo. Vocês são pagos para fazer isso, vocês são pagos para fazer aquilo, vocês têm que dizer isso, não sei o quê. Aí faz um elogiozinho e aí senta a marreta em cima do jornalismo, expondo para todos como funciona o jornalismo no Brasil, que nós estamos careca de saber. Mas o outro lado acha que não. O outro lado acha que, efetivamente, as pessoas que estão ali são sérias, são pessoas que têm títulos, renomes, jornalistas consagrados. Tudo canalha, tudo 171. Todo mundo tentando segurar o seu pedacinho de terra aí nesse latifúndio da esquerda. Ótimo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso é assim que a gente tem que usar o Ciro Gomes agora. A gente tem que pegar esse Ciro Gomes, aproveitar tudo que ele está falando, expor para as pessoas que não acreditam, expor para as pessoas que ainda achavam que a esquerda não era nada disso e mostrar que tem um esquerdista falando as verdades inconvenientes que eles adoram tentar esconder de todos nós. Exato. E aí, né, para corroborar tudo que a gente falou até agora, veja a declaração do presidente. Terei o dobro dos votos que tive do Nordeste em 2018. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa quarta-feira que terá nas eleições de 2022 o dobro dos votos que teve no Nordeste em 2018, quando foi eleito presidente da República. Nós tratamos o Nordeste como cidadão de verdade.
pedir para o pessoal fechar o fone aqui. Está uma barulheira danada. Não sei de quem é. Pronto. É aqui. Deixa eu não abro quando tem que abrir, não fecho quando tem que fechar. É aqui o problema. Vamos lá. Esquenta não. Vamos abrir aspas aqui para o presidente. Nós tratamos o nordestino como cidadão de verdade e não como eleitores. Eu sempre falo isso aqui. O presidente não é um político, ele é um líder, ele é um representante do povo. Isso faz toda a diferença. Político tradicional não tem nenhum compromisso com o povo. O Bolsonaro ele é um representante do povo. Ele é alguém que sai do meio do povo para atender às demandas do povo. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ó. Eu tenho certeza que, no mínimo, terei o dobro da votação que tive do passado no Nordeste, em alguns lugares, até com chance de ganhar, declarou o chefe do Executivo durante entrevista à Rede Vida. Canuto, a gente vem falando aqui, né, exatamente isso, a gente já falou mais cedo aqui, que o presidente em 2018 ainda não era presidente, ele era o candidato. Então, ele tinha um discurso para o Nordeste. E só com o discurso, ele já teve uma votação expressiva. Imagine agora que ele é o presidente e que saiu do discurso e foi para a prática, ou seja, levou água, algo inédito no Nordeste, levou milhares de moradias para o povo do Nordeste, não permitiu que as pessoas morressem de fome durante a pandemia, instituiu o Auxílio Brasil de R$600, está dando dignidade ao povo do Nordeste. Se em 2018, que ele só era um candidato, não tinha nenhuma realização, ele teve a votação que teve, imagine agora com todas essas realizações. Isso é o retrato do que a gente vê quando o Bolsonaro chega em qualquer estado do Nordeste, as multidões que vão para cumprimentá-lo, né, Cano? O Lula, ele sempre teve, quer dizer, ele tinha no passado esse reduto no Nordeste, não porque as pesquisas falavam, não era isso não, pesquisas nunca foram confiáveis, mas a gente viajava para o Nordeste há 10 anos atrás e sentia que lá, conversando com as pessoas, tinha realmente uma aceitação maior. Eu trabalhava no governo como gestor público federal, concursado, executando políticas públicas na área de segurança pública e conversava com gente do Brasil inteiro, viajava o Brasil todo e eles realmente se sentia que no Nordeste tinha um apoio maior ao Lula do que na média nacional. Em 2018, o Bolsonaro era novidade na cédula, era um candidato novo, fez a campanha pela internet, tem aquela cena famosa dele com a prancha de surf, segurando a iluminação ali, com a raquete de matar mosquito, aquela cena famosa, fez aquela campanha, conseguiu muito voto no Nordeste. O resultado divulgado pelo TSE, não sei quanto que isso corresponde à realidade, mas o resultado divulgado pelo TSE colocou o Bolsonaro em segundo no Nordeste. É o Nordeste mais o Pará. E acho que o Tocantins também no segundo turno. O Nordeste e o Pará foram os locais onde o Bolsonaro não ganhou. Eu não sei se realmente esse é o resultado verdadeiro, não dá para saber, já que a urna não é auditável, segundo o deputado do PSDB que tentou fazer uma auditoria em 2014, a urna não é auditável, então não dá para saber se esse é o resultado verdadeiro. Mas a gente pensa, se é para dar alguma colher de chá para o Lula, aumentar a votação dele, aumente-se no Nordeste, que seria crível que ele tivesse uma votação maior no Nordeste, porque era realmente um reduto dele. Não sei o quanto realmente ele ganhou em 2018. Agora, eu tenho viajado menos, até com a pandemia a gente viajou bem menos, porém a gente vê as imagens do Nordeste. Eu não vejo uma imagem do Lula arrastando multidão no Nordeste. Teve imagem dele lá no Rio Grande do Norte com meia dúzia de gato pingado em Natal, outras cidades do Nordeste também vazio, né? Em Recife ele foi expulso de um restaurante, expulso aos gritos de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, né? Teve outras cidades, outros lugares ele foi hostilizado, e você vê as imagens do Bolsonaro em qualquer lugar do Nordeste, seja no litoral, nas capitais, ou seja no interior, aquela motociata, aquela infinidade de gente na rua. Eu não vi, não tem isso do outro lado. Então você está vendo que hoje, pelas imagens, não adianta vir com pesquisa, e tem outros parâmetros. Você vê os vídeos circulando na internet de vendedores de toalha. Aqueles vendedores de toalha falam assim, né? Vendendo toalha do Lula, do Bolsonaro, e fala: olha, se depender de toalha, o Bolsonaro é o presidente, né? E tem várias medidas que você tem da preferência popular, e aí a única coisa que contraria tudo isso, contraria tudo aquilo que a gente está vendo, toda a prova apresentada, é o Datafolha e o IPEC, que é o novo nome do Ibope. São os únicos que contrariam a realidade.
Bom, abri aqui. Então, falado tudo isso, né, o presidente Bolsonaro... Aliás, depois a gente vai falar aqui, né, sobre o Instituto de Pesquisa, porque saiu aqui uma notícia importante, né, falando sobre o erro desse mesmo Instituto de Pesquisa que você acabou de mencionar agora, Canuto. Mas eu vou lembrar aqui, né, e eu pedi, inclusive, para um amigo meu, o Tony, vir aqui para ele fazer o anúncio, porque o presidente Bolsonaro está convocando todos os brasileiros para o dia 1º, né, de outubro, fazerem uma motociata aí nos seus estados, nas suas cidades. É importantíssimo. Nós iremos, digamos, às ruas pela última vez para mostrar esse novo 7 de setembro, no dia 1º. E aí a notícia diz o seguinte: Bolsonaro convoca motociatas no país na véspera do 1º turno. O presidente convocou os seus apoiadores a organizarem motociatas pelo país em 1º de outubro, na véspera do 1º turno das eleições. Com a estagnação do chefe... isso aqui é com a estagnação do ex-presidiário, se é que tem que dizer isso, né? Luiz Inácio Lula da Silva, a campanha do presidente Bolsonaro tem apostado em fatos que mostrem a força política. E, apesar do dia 1º nós termos manifestações em todo o Brasil, nós teremos também uma dia 24, daqui a 2 dias aqui no Rio de Janeiro, que vai parar a cidade também, né, porque já estava programada, e dia 1º será maior ainda. Então, para isso, eu pedi para o Tony vir aqui para fazer essa convocação e dar esse esclarecimento. Bom dia, Tony, como vai? Tudo bem? Bom dia, Ala, bom dia, Gustavo, bom dia, Alex Canuto. Parabéns pelo teu discurso sobre a escola de Frankfurt. Aquele dia eu acompanho o programa de vocês, né, Gustavo, excelente, né? A gente precisa, eu tô velho, eu tô precisando de substitutos e tô vendo aí vocês muito mais novos que eu já vou para o 7º neto, se Deus quiser, e nós queremos um Brasil livre desses falsos socialistas, como eu costumo dizer, e comunistas, porque eles não têm nada de socialista nem comunista, eles gostam da nossa grana. Eles gostam de grana, porque eles querem a benécia do capitalismo sempre, né? Eu costumo dizer isso. E eu queria, antes de, se você me permitir, pedir aos seus ouvintes que assistam um documentário chamado Agenda Comunista para a América. Assista como um filme. É um documentário de 1h30, eu já assisti 5 vezes, que é ele que é meu motor de força, que renova minhas forças para lutar contra esses falsos socialistas comunistas aqui no Brasil. E vocês falaram do Jorge Soros, ele praticamente financia as esquerdas mundiais, né? A gente sabe muito bem disso. E 2 livros importantíssimos que eu queria deixar aqui para o seu programa, vocês já devem ter visto. Um eu ganhei de um patriota lá em São Paulo, quando a gente fez um seminário sobre a União das Forças Patrióticas no Nacional Clube, do doutor Antônio José Ribas Paiva. Fui convidado e a gente fez essa palestra sobre a União das Forças Patrióticas. Logicamente... Ribas Paiva, grande amigo aí. Ribas, eu vou estar em São Paulo, meu filho é auditor fiscal aí. Uhum. Vou pedir o voto aí para você aí. Eu queria depois que o Alan passasse meu telefone para os senhores, para poder eu divulgar nas minhas redes de São Paulo o número de vocês aí, da Liliane, né? Isso. Que é muito importante. O Alan, se Deus quiser, vai estar aqui no caminhão de som comigo no sábado. Então, deixa eu aproveitar, aqui, né, Tony? Aqui em São Paulo está vindo, amanhã, sexta, tem um evento grande aqui no nosso comitê, no Pacaembu, perto do Clube Nacional, do amigo Ribas Paiva aí. O Gustavo Teixeira, 185, convidado todo mundo aqui para o nosso comitê, onde vai ver o debate. Se estiver em São Paulo, vem aí com a gente. O Ribas Paiva esteve presente no nosso evento da 58 anos da Marcha da Família. Ele esteve presente na primeira Marcha da Família de 64, era estudante na época. Foi lá, deu seu testemunho, deu seu relato, como é que aconteceu. Quando a marcha saiu, a emoção que foi, que não sabia se ia conseguir sair, né? Porque naquele tempo não tinha internet, WhatsApp, todo mundo na rua, Globo agora. O presidente convocou para o dia 1º, todo mundo dispara no WhatsApp dia 1º. Naquele tempo não tinha WhatsApp, era na raça ali, no telefone, pagando anúncio em jornal e tal.
e puseram a marcha na rua, salvou o Brasil do comunismo em 64. Ô Canuto, a minha geração... deixa eu passar os livros, que é importante. Um livro, vocês só vão achar no sebo, é um livro chamado O Complô. Ele fala sobre o diálogo interamericano. Eu falo isso pelo seguinte: ninguém sabia o que era o Foro de São Paulo. E nós precisávamos bater sobre isso daí. Entendeu? Ninguém sabia o que era o Grupo de Puebla. Entendeu? Ninguém sabia de nada. A verdade é essa. E o outro livro, antes de eu fazer essa abordagem, é o Política, Ideologias e Conspirações, do Gary Allen e do David Abraham. Esse livro mostra quem são os Rothschild, Rockefeller, essas famílias que financiavam, na Segunda Guerra Mundial, os dois lados, vendiam armamento para os dois lados. Entendeu? São essas forças internacionais e mais aqui dentro, porque é impressionante você ter dentro do Congresso Nacional a bancada da China. É incrível isso. Eu fico, aos meus 66 anos que eu estou fazendo aqui, dia 27 de setembro, né, é comemorado o dia de Cosme Damião, nós sabemos que é 26, né, a comemoração real é dia 26, mas se comemora dia 27, ficou a tradição, né? Eu faço 66 anos, a minha geração deve muito ao meu país, porque nós estávamos muito preocupados em criar os filhos na época, né? Uma luta muito grande do seu Valdir para criar os filhos, e graças ao capitalismo, nós saímos de uma comunidade, que eu carreguei água na balança, não tenho vergonha de falar isso, morava 4 casas do Morro do Bura, lá em Varlobo, e a água não chegava. Então eu e meu irmão, a gente carregou muita água na balança, jogávamos bola no platô do morro. Infelizmente, a destruição do meu querido Rio de Janeiro, eu estou hoje no Rio, o Alan me pegou aqui pelo pé, eu não tenho nem um terno aqui, porque eu vim para a guerra, né? Então eu vim para carreata, porque eu montei em 2018 essa carreata aqui, foi um sucesso, né? Foram 41 minutos filmando até o último carro passar, e eu acho que agora vai arrebentar, vai explodir muito mais. Porque aqui na ilha, viu, Alan, nós temos quase 270 mil eleitores, entendeu? Eu tive com a Fátima, do Grupo Solidariedade, aqui, né, que a gente tem uma caixinha aqui no Clube Suboficiais Sargento da Aeronáutica, e a gente levou 200 e poucos quilos de alimento. Todo ano eu levo lá, quando é a minha vez, para ajudar lá as pessoas que precisam. Então, é mais ou menos isso daí, né, que a gente tinha. Então, essa carreata, pessoal, estão todos convidados, do Rio de Janeiro todo. Eu queria até pedir a você, que eu sei que você tem um contato mais apurado, porque foi feito convite, eu tive lá em Manaus, né, com um empresário amigo nosso, que fomos lá falar com o Daniel Silveira, dei um abraço nele, ele e a esposa dele estão convidados. Eu falei para ti, para falar com o Ed Raposo também, né, que são pessoas, eu estou procurando, viu, Alan, trazer gente raiz mesmo, que estão apoiando o presidente, porque nós estamos cheios de enganadores, inclusive em vários partidos que pertencem à base do presidente. Então nós temos que saber selecionar bem o joio do trigo, entendeu? E graças a Deus temos você, temos o Júnior, né, que me indicou você, é um cara fantástico, cara humilde, sensacional, entendeu? E o Canuto, o Gustavo aí, que eu sei que não é candidato, né? O Gustavo não é, mas tem o senhor do Jacaré de Tanga, mas nós não podemos perder o Gustavo na reportagem, não. O Gustavo é muito bom, sensacional, a gente tem o maior carinho e prazer de ouvi-los diariamente. E eu queria convidar vocês para o nosso humilde canal, né? Hoje a gente entra às 20 horas no canal O Patriota. O doutor Ricardo, advogado aí de São Paulo, também ele puxa o programa. Entra o doutor juiz criminal, o doutor Cordeiro, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Um juiz aposentado, mas excelente, velhinho. Ele participa da rádio lá em Natal, né? No programa deles lá. E um empresário amigo nosso, lá de Santa Catarina, no Gáudio. Então a gente tem um programa lá também, que é muito bom. A gente faz análise de tudo que está acontecendo no Brasil, na geopolítica mundial, né? E é isso aí, cara. E parabéns aí ao programa teu, cara. É excepcional. Nós precisamos de programas de nível de vocês, dos Pingos nos Is. E, infelizmente, toda essa situação aí que ocorreu com o programa do Alan dos Santos,
que era um canal também muito bom, entendeu? E foi cerceado porque, na realidade, nós não vivemos num Estado democrático de direito há muito tempo em nosso país, porque no momento em que a Suprema Corte não respeita a própria Constituição do país, eu sou formado em Direito pela Nacional, né, aqui no Rio de Janeiro, não sou advogado, sou apenas bacharel, mas quando você não tem o respeito à lei maior do país, você não vive num Estado democrático, você vive numa anarquia. E eles realmente tentam o tempo todo, junto com essa mídia, né, que há anos vem implementando toda uma destruição do nosso país. Eu não entendo, sinceramente, isso, porque acho que eles não aguentam a abstinência de mais 4 anos de grana, né? Presidente sendo eleito. Então, eu quero dizer aos seus ouvintes, não acredite em pesquisas, não acredite nisso que está aí, isso tudo é uma mentira, entendeu? Nós sabemos muito bem qual será a verdade no dia 2, né? E vamos às urnas, você vai ver o trabalho que a gente vai fazer no caminhão de som, o microfone vai estar à sua disposição também aqui, porque nós vamos convocar todos os idosos, como eu fiz em 2018. Minha mãe vai na cadeira de roda com 95 anos, 3 estendes e um marca-passo, e vai lá votar no Bolsonaro, né, e nos candidatos. Porque na realidade nós temos 5 eleições, meu amigo. Nós não podemos perder você na Alerj, não podemos perder o Canuto, não podemos perder o Jacaré, não podemos perder a Liliane e tantos outros, Júnior, que estão aí em defesa realmente da verdade, da liberdade, porque é isso que nós queremos, cara. É o mínimo que a minha geração pode fazer, o que eu estou fazendo há 8 anos, né, atrás de Vem Pra Rua, Revoltados Online, aqueles grupos todinhos que nós sabemos, MBL. Eu ia colado no caminhão do Vem Pra Rua, lá em Copacabana, com o meu caminhão, desmentindo todas as mentiras dele. Então, são 8 anos de luta em caixa de som, né? Então, é isso, meu amigo. É um prazer estar aqui no programa com vocês. É um programa que realmente merece crescer a audiência e vai crescer. Não desista desse canal, pelo amor de Deus, que nós precisamos de canais com esse nível de comentários que nós temos aqui. As pessoas é que vão ter que começar a melhorar o seu nível de informação para acompanhar. Nós temos que fazer isso. A linguagem de vocês é uma linguagem que dá para as pessoas entenderem o que está acontecendo, não é uma linguagem que as pessoas mais humildes não entendam, e isso é importante atingir a todos. Parabéns aí, fique com Deus e aguardo a sua presença, né? A concentração será dia 9, né, aqui, às 9 horas do dia 24, no Colégio Brigadeiro Newton Braga, aqui na Ilha do Governador, na famosa Praça do Avião, e a saída será às 10 horas da manhã. Né? A gente vai estar ornamentando o caminhão, e eu peço aqui, né, se os amigos tiverem uma faixa do nosso presidente para colocar no caminhão, eu agradeço, né, porque eu não mandei fazer, e eu sei que, de repente, o Ala aí, com o Ed Raposa aí, com o pessoal aí, consegue uma faixa. Não tem problema se tiver a sua fisionomia na faixa também não, porque a sua fisionomia, do Ed Raposa, pessoas do bem, pessoas que querem o bem da nação, né? Porque eu falo para as pessoas, o que é a política? É a arte de servir. A política é a arte de servir. O que o Bolsonaro está fazendo nada mais é do que uma política limpa da arte de servir a população, o seu povo. Entendeu? O que esses caras nunca fizeram. Eles sempre usaram a política como a arte de se servir. Entendeu? Isso está mudando com pessoas que nem você, que nem o Canuto, a Liliane, o Jacaré, o Bolsonaro, o Gustavo Gaia, que é um amigo lá, a gente se abraçou lá em... Eu moro em Brasília, viu, cara? Estou aqui no Rio, eu morava no Rio. Eu venho aqui ao Rio porque os amigos todos aqui do governador, onde eu jogo uma pelada com eles, né? Se vocês quiserem vir, dia 27 tem um churrasquinho aqui em um futebol. Tá viu, certo. Alan? Está convidado aqui, se você quiser passar teu número aqui, no futebol vai ter muita gente aqui, no dia 27, às 7h30 tem um futebol e às 9 horas tem um churrasco. Está convidado você, o Ed, se quiserem vir aqui fazer uma... Vai ter bastante gente lá no clube, é no Governador Yacht Clube, aqui na Ilha do Governador. Está convidado já. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo espaço. Imagina. Estou acompanhando vocês aí. Sábado, então,
9 horas da manhã, sábado agora, dia 24, lá na... Qual é o nome do colégio? Onde vai sair a concentração? Colégio Brigadeiro Newton Braga, ali na Colégio Praça do Brigadeiro. Avião. É muito conhecido, muito conhecido. Lá na Muito Praça do conhecido. Avião, Eu tenho- então, 9 Isso. horas da manhã, no sábado, vai sair uma carreata gigante. Que vai Gigante. mostrar Conto com a sua todo- presença, hein? Conto com a sua presença. Estaremos lá. Obrigado, viu, Tony? Um abraço a grande. todos aí. Fiquem Com com Deus. Deus. Canuto, eu indo a São Paulo, nós vamos almoçar com o Ribas lá no Nacional Clube. O Gustavo Convida está aí. onde? Está em São Paulo ou está aqui no Rio? Está aqui no Rio. Pô, vamos para carreata, Gustavo. Está convidado. Vamos na ilha. Tá com a Vamos na gente. ilha. Isso aí. Hein? Obrigado, Tony. Ó, Um mas grande abraço. promessa é dívida, viu, Tony? Tá falando que vai almoçar, vamos almoçar sim lá. Vamos Vem almoçar. aí. Se tiver amanhã, não deu horário aqui, o pessoal perguntou, no nosso comitê aqui, a reunião grande amanhã, a conferência 1001, às 18 horas, a partir das 18, 19 horas, começa a concentração aqui no Pacaembu, pertinho lá do Clube Nacional. Mas vem aí que nós vamos... E mais informações no meu site, alexcaruto.com, tem todo lá do detalhe do O meu comitê, do sétimo endereço. neto está para nascer, com certeza eu vou ter que ir a São Paulo. Então, vem. Aí eu vou convidar, eu vou falar com o Ribas para a gente almoçar lá no Nacional Clube. Tá, joia. Tá? E o Ala vai passar meu telefone para ti, porque eu vou botar o teu número do pessoal nas redes minhas aqui. Que eu tenho. Cara, não me manda mensagem, eu peço por gentileza. Pode me ligar a hora que vocês quiserem. Porque eu tenho mais de 1.000 pessoas e mais de 100 grupos aqui. É impossível acompanhar a mensagem, não tenho como. Tá? Fiquem Obrigado, com Deus Tony. aí. Ótimo programa aí. Estamos aqui na audiência. Valeu, E meu quando irmão. quiserem Grande abraço. participar do canal O Patriota, terça e quinta, às 20 horas. A hora que vocês quiserem, eu mando o link para vocês. Tá Tá bom? certo. Muito Fiquem obrigado. com Deus Fiquem com aí. Deus. Um abraço. Um abraço. Bom, então, dando continuidade aqui, vamos passar para a próxima notícia, que é exatamente a notícia que a gente falou aqui sobre a questão do Instituto de Pesquisa, né? Esse instituto que tem sido polêmico justamente por estar colocando números frios e muito distantes, né, da realidade das pesquisas, ou se é, né, que existe alguma pesquisa real até agora, porque a única pesquisa que eu acredito é aquela que os meus olhos veem, é aquela que as ruas mostram. Mas vamos ler a notícia, porque ela diz: em nota, o IPEC anuncia nova data de pesquisa após identificar erro em relação aos critérios que adota. Gustavo Reis, há 10 dias das eleições, está claríssimo, as ruas têm mostrado que o presidente tem ampla maioria, esmagadora, e aí o IPEC já está prevendo a vergonha que vai passar, a punição que vai sofrer, né? Espero eu que seja, nem sei que tipo de punição deveria, mas um instituto desse, covarde, né, que faz uma pesquisa tentando manipular para o ladrão, deveria ser fechado, né? Mas como a gente não vive numa ditadura, né, a gente deixa eles afundarem. Vamos envergonhá-los, mostrar para o Brasil inteiro, porque aí ninguém vai contratar pesquisa desses canalhas. Essa é a verdade. Agora já estão revendo e dizendo: erramos na nossa metodologia. Como é que você enxerga essa vergonha do IPEC há 10 dias das eleições, Gustavo? Ao lermos isso, a nossa cabeça funciona da seguinte maneira: bom, os caras agora vão fazer um meia-culpa ali, dizer que erraram, e tentar dar um número mais próximo da realidade. Só que a gente está lidando com aquele grupo que o presidente Bolsonaro bem lembrou há uns 2 meses atrás, de que eles são capazes de tudo. E quando o presidente fala assim, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Será que eles vão vir com a cara de pau e ainda botar uma distância maior em relação ao presidente Bolsonaro, do presidiário? Bom, a verdade é que a gente não pode se basear pelas pesquisas de jeito algum, de modo algum. Nós temos que acreditar naquilo que os nossos olhos veem e não naquilo que eles falam para a gente. É por isso que o presidente Bolsonaro convocou manifestações, carreatas, enfim, movimentos para mostrar que todo o povo brasileiro o apoia nas vésperas da eleição. Até porque no dia anterior à eleição, nos dias anteriores à eleição, todos correm atrás daqueles votos. Isso é tradicional. Se você jogar no Google aí, faltando 2 dias para a eleição e bote uma data, você vai ver uma série de reportagens. Candidatos saem atrás dos indecisos, candidatos fazem sua campanha de última hora, candidatos ainda buscam votos. Então, nessa data, teoricamente,
todo mundo vai às ruas buscar votos. E aí o que nós teremos? Uma massa gigantesca, uma falange gigantesca de apoio ao presidente Bolsonaro contra o resto que não tem ninguém, contra o resto que não vai às ruas, contra o resto que não tem voto. E a gente vai acreditar em pesquisa por quê? Não importa o nome do instituto, não importa quem esteja falando o quê, a gente tem que acreditar naquilo que os nossos olhos veem. E os nossos olhos veem a cada dia onde o Bolsonaro passa, onde o presidente Bolsonaro passa um novo 7 de setembro. Eu já estava olhando aqui nas redes, o presidente Bolsonaro hoje, no Pará, maluquice. As pessoas desesperadas atrás do presidente, querendo ver, querendo ter contato, querendo tirar uma foto. Será que isso daí é só porque uma fatia pequena da população apoia o presidente? Claro que não. Isso é tão óbvio. Já falei sobre o futebol aqui. Um time lota o estádio, mas esse time não tem a maior torcida, não. O que tem torcida é aquele que nunca coloca ninguém no estádio. Ora, minha gente, a gente não pode acreditar nisso de jeito nenhum. Então é por isso que nós temos que estar na rua. Não sei o que virá desse IPEC, o antigo Ibope. Não sei. Eu sei que o diretor executivo desse IPEC, hoje em dia, ele trabalhou durante anos e anos ao lado da Mônica Bergamo na Band News. É sociólogo. Ele também já fez a campanha do Geraldo Alckmin. Aliás, ele foi responsável pela estratégia do Geraldo Alckmin na última eleição de atacar o presidente Bolsonaro. Vocês se lembram quantos votos o Alckmin teve? Pois é. Esse é o diretor-geral do IPEC agora. O que vai vir daí a gente não sabe. Mas se ele vier falando que o presidente Bolsonaro está na frente, ele não vai estar falando nada além daquilo que a gente saiba. Talvez ele diga isso, mas não diga com os números verdadeiros. Mas eu acho que a chance grande é de vir outra mentira desse instituto. Bom, e vocês que estão nos assistindo, né, ainda que você não seja do Rio de Janeiro, mas conheça alguém aqui, tenha familiares, tenha amigos, parentes, eu gostaria de pedi-los aí que nos ajudem recomendando o nosso nome aqui no Rio de Janeiro, porque vencer a máquina, o sistema é muito difícil. Esse sistema foi criado exatamente para impedir que novos nomes, pessoas que querem ser representantes do povo, lutar e trabalhar pela liberdade do nosso povo, sejam impedidas de chegar. Então, eu estou colocando o meu nome à disposição, muita gente já sabe, mas eu quero pedir a vocês que possam nos ajudar, recomendando alguém. Se você não conhecer ninguém no Rio de Janeiro, pelo menos ajude-nos compartilhando o nosso material nas redes sociais, porque isso vai certamente chegar a alguém do Rio de Janeiro que possa ver, então, o nosso nome e nos ajudar a vencer esse desafio, porque no dia 2 de setembro é o dia que a gente vai definitivamente limpar o nosso país. Então, para quem ainda não sabe, eu sou candidato a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro, pelo partido do presidente, o PL, e o meu número é 22377. 22377. Queria agradecer muito ao Gustavo, ao Canuto, que participou com a gente, ao Tony, que entrou, e principalmente a vocês que nos assistiram até agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus respectivos familiares, e vamos continuar firmes, porque nós vamos vencer. Oi. 30 segundinhos só. Claro. Ontem eu fiz uma postagem no Twitter, e está no site do Aliados, mas a postagem é da Folha de São Paulo. E nesse momento que eles nos acusam de tanta fake news, a Folha de São Paulo fez uma reportagem em 2017, dizendo que esse corregedor do CNJ, o Benedito, estaria na delação premiada da OAS, estaria na delação premiada do Léo Pinheiro, acusado de receber grana do PT, mensalão, dinheiro, enfim, no esquema de corrupção do PT. Isso é uma reportagem da Folha, em 2017. Está no site do Aliados Brasil, Aliados Brasil Oficial, está no meu Twitter, e isso é importante que tome corpo, que nós questionemos a Folha. A Folha fez fake news? Porque a gente não teve delação. A Folha fez fake news? O corregedor recebeu dinheiro, não recebeu dinheiro? O que aconteceu? Seria bom, nesse momento em que eles adoram acusar tudo e todos de fazerem fake news, que a Folha se explicasse sobre isso. O Benedito levou dinheiro, a OAS deu dinheiro a ele é corrupto, ele não é corrupto? O que está acontecendo? Seria interessantíssimo a gente ouvir a Folha. E amanhã nós vamos trazer, então, essa notícia aqui no Jornal da Manhã para discutirmos e vamos aproveitar hoje para fazer algumas investigações para dar um destaque positivo sobre essa notícia. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que nos assistiram também até agora. Fiquem com Deus e até amanhã.